O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defende uma análise da legislação trabalhista para revisar a lei da terceirização. Luciana Verdolim, você está de volta aqui no Jornal da Manhã para nos ajudar a entender o que alega o ministro ao propor a revisão dessa lei dos terceirizados. Bom dia mais uma vez. Bom dia de novo, Aros. Olha, essa é uma crítica recorrente do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que tem defendido a necessidade, inclusive, de se discutir, rediscutir a reforma trabalhista que foi aprovada pelo Congresso Nacional. O que ele questiona a terceirização? Ele diz que a lei está muito confusa e da forma que está hoje em vigor no país, acaba provocando, admitindo, inclusive, relações trabalhistas similares ao trabalho escravo. Ele diz que é preciso também se ter uma mesma garantia para o trabalhador quando ele é contratado por uma empresa formal e quando ele é contratado como terceirizado, porque as regras são muito diferenciadas, acaba repercutindo na qualidade de vida do trabalhador brasileiro. Por isso, Luiz Marinho tem dito que é preciso que se discuta, que essa discussão avance, não só aqui dentro do governo, mas também entre os sindicatos e na sociedade como um todo. Ele fez questão de ressaltar que não está defendendo, por exemplo, o fim da terceirização, mas sim uma reformulação das regras e uma maior responsabilidade entre as empresas principais e as que prestam serviços. O ministro Marinho diz, inclusive, que cria-se uma possibilidade de concorrência desleal com o aumento da terceirização no país. Marinho tem defendido desde a época da transição a necessidade de se rediscutir a reforma trabalhista e ele vinha apontando, inclusive, que seria uma prioridade do ministério dele agora no segundo semestre. Vale ressaltar que no Congresso Nacional as pautas econômicas estão roubando todas as atenções e existe também uma certa resistência em se mexer em regras já aprovadas por deputados e senadores. Mesmo assim, Luiz Marinho disse que agora vai voltar a discutir com sindicatos, deputados e senadores para ver se consegue avançar em alguns pontos aí dessa revisão da reforma trabalhista. Ele defende, por exemplo, algumas modificações, como mudanças nas regras para trabalhadores de aplicativos, redução da jornada de trabalho e discute a necessidade, inclusive, de se tentar rever, de se tentar discutir junto aos sindicatos a possibilidade de uma semana de 4 dias. O grande ponto nessa questão, o Zé Maria está com a gente posso chamar o Zé rapidinho sobre esse tema? É rápido mesmo. O grande ponto, né, Luciana, e ela volta daqui a pouco aqui com a gente, é que há sempre um risco, toda vez que a gente entra nessa história de promover revisões, Zé Maria Trindade, a gente esbarra em um anacronismo, não é? Desde que isso começou, de que o ministro Luiz Marinho trouxe esse assunto à tona, não só no caso da terceirização, mas falando também sobre sindicatos, de outros tópicos, me parece que os ecos do passado voam. E a gente não promove uma discussão que evidentemente é importante de olhar o trabalhador, isso é inegável, mas uma discussão que acompanhe aquilo que o mercado, e aí eu me refiro ao mercado, não só o Brasil, mas o mundo todo se orienta. O Brasil não pode voltar atrás em algumas questões sob o risco de se desconectar do restante do mundo, Zé Maria. Queria te ouvir sobre isso. Eu entendo o mundo como a catraca da bicicleta, só vai para frente, se voltar para trás não anda, é assim mesmo. E o ministro está certo em pedir uma rediscussão desse assunto para aprofundar nesse processo, não para recuar. E o Congresso mudou, o mundo mudou, e o ministro pode ser surpreendido no Congresso com um aprofundamento. Aros, eu tenho acompanhado que há muito tempo a política e já posso perceber de que todos os empresários vêm aqui fazer vários pedidos, mas o principal é segurança jurídica. E o Congresso tinha que aprofundar, regulamentar melhor e aprofundar o uso da pessoa jurídica, de contratos temporários para o trabalho. Isso, evidentemente, melhorou o ambiente de trabalho no Brasil e tem que ser aprofundado. Aquele
trabalho antigo que seu pai teve, aquela relação com a empresa, já não existe mais. Nós, todos os dias, fazemos o nosso trabalho e o nosso contrato com a empresa, inclusive trabalhando para várias empresas. Esta é a nova realidade. O recado é esse. O Congresso também mudou. Se ele levar esse assunto para o plenário, eu acho que não vai levar, que ele sabe disso. Pode ser que o plenário, pode ser não, com certeza. O plenário vai aprofundar e regulamentar melhor a contratação através de pessoa jurídica e principalmente o trabalho temporário.